Aí, torcida do Mengão, vocês acompanharam aí as últimas informações com o Globo Esporte. Agora, pessoal, vamos aqui com o ESPN trazendo também as últimas informações do Mengão. Mengão que estreia na Copa Libertadores da América hoje. Se não é inscrito no canal, torcedor flamenguista, se inscreva, deixe seu like e o seu comentário, que isso faz uma enorme diferença pra gente aqui dentro da plataforma. Não se esqueçam também de ativar o sininho das notificações para ficar por dentro de tudo o que acontece com o Mengão. Agora, sem mais enrolação, bora pro conteúdo, bora pra notícia. De Flamengo. Tem estreia do Flamengo na Libertadores, Deportivo Táchira e Flamengo. Transmissão também. Cadê aquela tarjinha bonita? Aqui. Daqui a pouco? Vamos lá com Pedro Henrique Torre para falar do Flamengo. O Johnny gosta. Eu gosto. Johnny sensitivo, você gosta. Johnny conhece do outro lado, a tarjinha que você demorou, imagina mas assim, chegou. Põe a tarde. Eu enlouqueci os Ele tá caras. pensando como é que tá a essa hora o Meu switch. pulando aqui. Os caras me xingando lá. Esse é meu neto. Pô, me pegou de calça Pede a curta. tarja sem avisar. Hein? Os caras me xingando. Não, Mas tava na mão, ele já Mas o sabia nosso que você... coordenador, Zé, ele joga vôlei? Não, Nada. sempre Lá. atento. Procurou, tava meio... Pronto, colocou. Tá aí a tarde, olha aqui, ó. 21h30. O Eugênio gosta. Pedro Henrique Torres está a postos para falar dessa estreia rubro-negra na Libertadores. Bom dia, Pedro. Tudo bem, Abel? Muito bom dia para você. Um abraço para todo mundo aí no 360. Legal participar. Abraço para quem está no estúdio, abraço para quem está assistindo, enfim. Pois é, chegou o dia do Flamengo reiniciar a disputa pelo tetracampeonato da Libertadores. Nos 2 últimos anos tentou e não conseguiu, caiu de forma até precoce, né? Em 2023 para o Olímpia, em 2024 para o Peñarol e agora tenta novamente emplacar aí essa disputa pelo tetracampeonato da Libertadores. A última vez foi campeão em 2022 contra o Atlético Paranaense lá em Guayaquil. E o que mudou de lá para cá? Qual a diferença? É porque, se você for lembrar, o Flamengo era muito forte assim quando entrava fora de casa na Libertadores e também, especialmente, ali nas estreias, né, naquela fase bem dourada ali da geração Gabigol e companhia. E depois, em 2023 e 2024, não venceu fora de casa, não conseguiu vitórias fora de casa. Então tenta agora retomar essas questões aí de vencer fora de casa e principalmente vencer também na estreia. O Flamengo tenta vencer na estreia, o que não aconteceu também, tampouco, em 2023 e 2024. Tem esse confronto com o Deportivo Táchira, 21h30, transmissão ESPN e Disney Plus. E não vai ser muito fácil não, Abel, porque todo mundo falando que o grupo do Flamengo é mais tranquilo, etc., pelos adversários, mas a logística não é nem um pouco simpática, né, em relação a isso. O Flamengo vai ter 5 desfalques confirmados, né? Tem o trio Danilo, Gerson e Arrascaeta por questões musculares, ficam fora, sequer viajaram. E aí, de última hora, aí, perdeu também o Wesley e o Plata, questões um tanto quanto parecidas, desgastes da data FIFA. O Plata tem o acréscimo de uma faringite, teve febre também e fica fora. Então o Flamengo analisou, tem esses 5 pesados desfalques. Não estou contando ainda Pedro nem Vinha, porque nem sequer retornaram, né, às atividades desde o ano passado, mas tem esses desfalques pesadíssimos aí para o técnico Felipe Luiz. Eu falava da logística, porque o Flamengo ontem saiu por volta de fez a atividade aqui no Rio de Janeiro, saiu por volta de meio-dia do Rio de Janeiro, foi até Manaus, aí fez o reabastecimento da aeronave, aí depois seguiu para São Cristóvão, chegou por volta de 21h30, mais ou menos, foi o horário que o Flamengo chegou, o horário de Brasília, lá em São Cristóvão, para se concentrar. Então, uma viagem bem desgastante, vai ser um ponto a ser superado, sem sombra de dúvidas, nesse confronto de hoje contra o Deportivo Táchira. Aí, se alguém entendeu errado, de repente alguém entendeu o Pedro Henrique falando, chegou em São Cristóvão. Não, chegou em São Cristóbal. Não é isso, Eugênio? Sim. São Cristóvão é para o outro lado, ali no Rio. Né? Fica no estado de Táchira, de onde vem o nome do time, pertinho da fronteira com a Venezuela. Ou com a Colômbia. Venezuela, quase fronteira com a Colômbia. Perfeito, perfeito. E esse jogo de hoje, o que dá para esperar de um Flamengo com desfalques, mas sempre forte, contra o Táchira?
o Táchira lá, e imagino que hoje o estádio esteja repleto de torcedores, ele tem uma torcida fanática, é sempre um adversário mais complicado do que quando está fora de casa. E aí, nessa equação, entra o calor e entra o gramado, que é um gramado um pouco mais fofo, né? A bola corre menos do que o Maracanã, onde o Flamengo está acostumado a jogar. Então, o Flamengo conseguindo lidar com essa situação, ele, obviamente, tem mais qualidade técnica que o Táchira, tem que entrar ligado, né? Evitar erros infantis e impor o seu futebol, que é um futebol de marcar no campo de ataque, de recuperar essa bola o mais rápido possível, de não permitir o time adversário controlar a posse e sufocar para conseguir os seus resultados. Diante dos desfalques, tem algumas dificuldades, porque, por exemplo, o Gerson não tem par no time do Flamengo. Quando o Gerson não joga, não tem outro jogador com a característica dele, que ele joga pela direita, mas ele não é um ponta, ele é um meia que joga pela direita, então tem liberdade de movimentação. Quando O Adílio dos tempos modernos. Quando não joga o Gerson, por exemplo, Luiz Araújo ali é um jogador mais vertical, é mais um atacante de lado do que um meia. Então o Flamengo perde um pouco dessa capacidade criativa, fica um time mais vertical. Então, vamos ver como, o cenário que o jogo apresenta. O Táchira é um time um pouco mais envelhecido, tem uma média de idade um pouco mais alta, então tem jogadores ali como o Rosales, que foi lateral, jogou na Espanha, lateral muitos anos da seleção venezuelana. O Cova, que é o cérebro do time, né? Praticamente todas as bolas passam pelo Maurício Cova, que é um meia, às vezes joga como volante, às vezes um pouco mais à frente. O Cova não é um cemitério de jogadas, então. Não. É um bom passador. Mas, assim, é um nível Cova de futebol... não é o Cova. É o Cova, não é o Cova. Por mais que ele seja um bom jogador, e há outros bons jogadores, né? Como o Balsa, o atacante, o Castilho, o atacante. Tem um atacante que chama Cano lá, Luiz Cano, mas que não vive um bom momento. Não tem o perfume que a bola gosta. O Cova é o jogador que vai carimbar as bolas do Táchira. Marcando ele, você mata muito da articulação possível da equipe. Tenho certeza que o Flamengo já olhou para isso, embora depois do jogo contra o Inter, o Felipe Luiz tenha dito: não sei nada do Táchira, vou ver agora. Passei a semana inteira com fogo no Inter. Mas teve tempo desde sábado, para olhar direitinho, analisar a equipe. O Flamengo é, obviamente, mais time, é favorito mesmo jogando fora de casa, onde há ambiente ali que dificulte um pouco para ele. Eu gostei que você citou aí gramado diferente, calor, a torcida aí, são características que... Calor, o Flamengo está acostumado no Rio também. Também. Mas características que eu concordo com você, principalmente gramado, quando é muito diferente e tal, que podem influenciar mais nesse chamado fator casa. Agora, tem uma pegadinha em tudo isso, mas não para você, para o Breler. Porque o Breler, no início do programa, encheu a boca e falou assim, é favoritaço. Foi ou não foi? Falou. Então eu quero saber dele. Apesar de tudo isso, é goleada rubro-negra hoje? Vamos ver o que ele vai falar agora, se ele vai fugir da raia, Eugênio. Tá esquentando o motor. É isso aí, torcida do Mengão, e vamos aqui para mais uma notícia. Pessoal, em meio a julgamento, Paquetá vive dilema no West Ham. Ele passa por uma audiência sobre acusação de manipulação de apostas e a audiência está na 3ª semana, próximo do fim. Lucas Paquetá vive um momento complicado na sua carreira. Ele passa por uma audiência sobre acusação de apostas e o julgamento está na 3ª semana, próxima do fim. O meia passa por uma investigação por má conduta entre o processo, a dúvida se atua pelo West Ham. O clube inglês, por sua vez, deixou a decisão para o próprio Paquetá. Aliás, essa seria sua primeira aparição desde que seu julgamento de manipulação de resultado começou. De acordo com o Daily Mail, fontes próximas ao caso dizem que a turbulência tem sido extremamente desgastante para o jogador e que ele está desesperado para uma conclusão até o final desta semana. Vale ressaltar que ele nega todas as acusações. Pessoal, dessa forma, acusações da FI de 2024 afirmam que Paquetá tentou influenciar o progresso, a conduta ou qualquer outro aspecto ou ocorrência dessa partida ao tentar intencionalmente receber um cartão do árbitro. Vale ressaltar que ele está em negociações para deixar o West Ham também, né? O West Ham não quer contar mais com o jogador e o Flamengo se interessa. Creio eu que ele vai ser absolvido na justiça por falta de provas, né, pessoal? Não sei se surgiram provas novas, mas até então
estavam no julgamento. Então, assim, tem muitas chances de Lucas Paquetá vestir a camisa do Mengão. É isso aí, torcida flamenguista. Agradeço pela companhia. Se não é inscrito no canal, se inscreva, deixe seu like e o seu comentário. Isso faz uma enorme diferença.